Olá, bem-vindo ao panorama desta segunda-feira, dia 14 de dezembro. E na primeira edição desta semana você vai ver. No Giro de Notícias, a Anvisa aprova o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Cidades brasileiras recebem apoio para a destinação de resíduos sólidos. Governador de Minas volta a chamar atenção para a taxa de óbitos pela Covid-19 no estado. Veja também, profissional da saúde é o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no país. Aulas presenciais. Universidades federais voltam no dia 1º de março. E vamos falar também sobre o uso dos fones de ouvido. A exposição ao som alto é a segunda causa mais comum da deficiência auditiva. Todas essas notícias você confere agora no Panorama. A Anvisa aprovou a possibilidade do uso emergencial de vacina contra o coronavírus. A medida abre caminho para a imunização no Brasil. Poderá solicitar o uso emergencial temporário experimental de vacina àquele que tem a vacina em sua prateleira, portanto, o fabricante. É muito pertinente e talvez imprescindível que a Anvisa proponha procedimentos temporários para o uso emergencial dessas vacinas, considerando que os benefícios conhecidos e os potenciais podem ser maiores que os riscos. Municípios têm recebido apoio na busca de soluções para a destinação dos resíduos sólidos no país. Francisco Dumont, em Minas Gerais, já encerrou o funcionamento do lixão. Confira. Outros já estão na mira para serem encerrados e serem substituídos pela destinação adequada, pela reciclagem, recuperação energética, outras formas mais inteligentes de dar destinação para o lixo. É fundamental o programa Lixão Zero. Só nessa primeira fase, na segunda e na terceira, vai colocar 9 milhões de reais e todo esse trabalho vai contemplar 62 municípios só nessa região aqui do norte de Minas. Então é um importante trabalho em todo o Brasil do programa Lixão Zero. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mais uma vez falou sobre a taxa de óbitos pela Covid-19 no estado. Confira. Quem que já gritou, deu um murro na mesa e resolveu problemas assim? Eu tenho meu estilo. Eu gosto de entregar resultados. Não sou muito de dar murro na mesa e de gritar, não. Rarissimamente isso acontece. E espero que não aconteça. Mas Minas Gerais, apesar de eu não ter gritado, não ter dado murro na mesa, é o estado que tem a menor taxa de óbito da pandemia. Disparado, com uma grande diferença para o segundo lugar, que é Santa Catarina. Por quê? Será que foi murro na mesa que fez nós atingirmos isso? Foi gritaria? Não. Foi trabalho, foi comprometimento, foi disciplina. Isso, na minha opinião, é que resolve. Na minha vida profissional foi desse jeito. Hoje tem uma empresa lá que eu deixei para trás, entre aspas, né? Sou sócio ainda, mas está bem gerida, com mais de 5 mil funcionários, crescendo, dando resultado, e não fiz nada disso, dando tapa, gritando, alardeando, nada. Muitas vezes trabalhando em silêncio, que inclusive eu acho que é o nosso jeito mineiro. Então, acredito nessa forma de trabalhar, consistente, todos os dias avançar um pouco, todo dia melhorar, nem que seja meio centímetro. Dessa maneira nós vamos longe. Infelizmente a cultura latina nossa acredita ainda nos milagres, nos milagreiros, que vem aqui, faz um discurso belíssimo e que impressiona, mas que depois não entregam. Já tivemos governadores, presidentes aqui em outros estados que tinham esse estilo e não entregavam. Se nós analisarmos os melhores políticos, inclusive, do século passado, nós vamos ver que não tinham esse estilo. E até pegando Minas como histórico, talvez nossos grandes ex-governadores, Tancredo, Juscelino e outros mais também, pelo que me recordo, não faziam uso desse artifício ou dessa artimanha para poder fazer aquilo que era adequado.
O Casu Hospital Irmã Denise comunicou mais altas hospitalares de pacientes que haviam sido diagnosticados com a infecção pelo novo coronavírus, passaram por tratamento e foram curados da doença. São eles: Arimita Leonarda da Costa, de 86 anos, Paulo Antônio Calegar de Souza, de 62 anos, João Delfino Neves, de 68 anos e Maria Geralda de Oliveira, de 81 anos. Os 4 pacientes recuperados da Covid-19 são moradores de Caratinga. Parabéns a todos. O Ministério da Saúde confirmou na última semana o primeiro caso de reinfecção por Covid-19. Segundo a pasta, o diagnóstico é de uma profissional da área da saúde de 37 anos, residente de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela desenvolveu a doença em junho, pela primeira vez, se curou e teve o resultado positivo novamente no mês de outubro, 116 dias após o primeiro diagnóstico. As autoridades de saúde do Rio Grande do Norte se reuniram para dar mais detalhes sobre a primeira reinfecção por coronavírus confirmada no país. A paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal e também trabalha na Paraíba. As amostras da paciente foram encaminhadas ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e submetidas a um sequenciamento genético. Foi constatado que a médica contraiu 2 linhagens diferentes do novo coronavírus. A primeira infecção foi confirmada no dia 23 de junho, no estado da Paraíba. Em outubro, ela voltou a apresentar sintomas e recebeu um novo diagnóstico positivo 116 dias depois do primeiro resultado. Esse é o primeiro caso confirmado e aceito no Brasil pelo Ministério da Saúde, justamente porque seguiu todos os protocolos internacionais de ter 2 RT-PCRs que identificam partículas do vírus e feito sequenciamento genético para comparar os dois e demonstrar que eram linhagens diferentes. No estado do Rio Grande do Norte, ao todo foram 9 casos notificados até a presente data, um caso confirmado. Nós temos 3 casos que, infelizmente, não é possível proceder com a investigação, porque as amostras não estão disponíveis, não estão viáveis. Em maio, a Ana Laura teve diagnóstico positivo para o Covid-19 e esse mês voltou a ter sintomas respiratórios. No hospital, os médicos disseram que era resfriado, por isso a jovem não fez isolamento. Com a piora do quadro, ela refez o teste e deu positivo. O pai dela, que é do grupo de risco, acabou se infectando e agora está na UTI. O fato de eu ter ficado com ele aqui fez com que ele pegasse, entendeu? No caso dele foi muito mais grave. Mas o Ministério da Saúde confirma apenas um caso de reinfecção no país, que é o da médica que citamos anteriormente. Mas a pasta recebeu notificações de 58 casos suspeitos em 9 estados diferentes. Os testes dessas amostras coletadas estão sendo analisados em 3 laboratórios nacionais que são referências no assunto. A comunidade médica ainda tenta entender as particularidades da Covid-19. É considerado um caso suspeito de reinfecção aquele paciente que se curou, ficou assintomático e, após um intervalo de 45 e 90 dias, recebeu um novo resultado positivo. Segundo especialistas, o exame padrão ouro para a detecção do vírus, inclusive nos casos de uma possível nova contaminação, continua sendo aquele conhecido como do cotonete. O único teste diagnóstico para a Covid hoje em dia é o teste PCR-RT. É uma doença nova, a gente não sabe por quanto tempo vai conferir a imunidade, se essa imunidade é eficaz. Os especialistas dão um alerta para essa época do ano. Mesmo quem já teve a doença e se curou, deve respeitar as medidas sanitárias e evitar aglomerações em festas de Natal e Ano Novo. Em relação à transmissão, existe sempre o risco de estar transmitindo nas roupas, nas mãos. Então,
todo distanciamento ele tem que ser respeitado. As aulas presenciais nas universidades federais em todo o Brasil serão reiniciadas no dia 1º de março de 2021. A nova data foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Confira mais detalhes na reportagem. O Ministério da Educação mudou de 4 de janeiro para 1º de março o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior em todo o país. A nova data foi definida em portaria, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O documento recomenda que, para a realização das aulas presenciais, as instituições deverão observar os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Preciso considerar que a retomada das atividades escolares precisa envolver alguns protocolos, algumas estratégias capazes de tornar o ambiente escolar mais seguro, mas também a gente precisa ter muito cuidado no sentido de quais são as medidas efetivamente necessárias. A utilização de estratégias de mensuração da temperatura, para além de não serem boas medidas no rastreamento de indivíduos suspeitos, elas também demandam tempo, elas podem implicar em tempo que não está sendo utilizado para instrução, para atividade de aprendizagem formalmente, além do estigma que isso pode representar. Também outras medidas relacionadas, por exemplo, à higienização de superfícies inanimadas, como cadeiras, como maçanetas, como mesas, embora haja um papel potencial do vírus na transmissão a partir de superfícies inanimadas, esse papel efetivamente é muito pequeno e isso já foi revisado, inclusive por mecanismos e órgãos internacionais como a própria Organização Mundial da Saúde e o CDC, no sentido de que o papel da transmissibilidade é muito, muito maior na relação entre pessoas, no processo de interação entre indivíduos conversando próximos uns aos outros, com uma distância inferior a 2 metros ou não utilizando máscara, e também com relação a ambientes não ventilados, do que efetivamente o papel das superfícies inanimadas, como mesas, cadeiras, maçanetas. Os reitores poderão ainda adiar a retomada do ensino presencial se houver algum motivo pedagógico, caso necessitem de mais semanas para terminar o atual semestre letivo. O calendário de retomada também poderá ser alongado. Eles irão apontar quais cursos reiniciarão aulas presenciais primeiro e em quais campi haverá aulas. Também irão planejar como será feito o rodízio de salas e a escala de professores. A ideia do MEC não é forçar a retomada a qualquer custo ou ferir a autonomia universitária, e sim orientar sobre o retorno das aulas presenciais. O Ministério da Educação acredita que as universidades terão tempo suficiente para se adaptar e se preparar para o retorno. Eu gostaria de dizer que nós estamos aqui pensando nos nossos estudantes, pensando na nossa comunidade, procurando com muita prudência, muito respeito e muita serenidade trazer um pouco de conforto para a nossa comunidade. Nós temos dado apoio da maneira que nós podemos, respondendo às dúvidas, e sempre pensando uma maneira de que as pessoas não se sintam prejudicadas por esse momento que é tão difícil para todos nós. Então, procurem ficar em casa, fiquem tranquilos e tranquilas, cuidem de vocês, cuidem das famílias. Nós estaremos aqui, como eu disse, pensando, discutindo, formulando um plano, um planejamento de retomada, de modo que nós possamos cumprir o nosso papel como instituição de educação, de ensino superior pública. Isso é muito importante, pensando na qualidade do ensino que a gente oferece, mas pensando também muito nessa inclusão, na equidade, que para nós é muito importante. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para o início da semana em Caratinga e região. Na terça-feira em Caratinga, sol com algumas nuvens durante o dia. A temperatura varia entre 19 e 32 graus.
Amanhã em Bom Jesus do Galho, a expectativa é de tempo aberto. A mínima é 19 e a máxima é de 30 graus. E em Ubaporanga, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 500 mil de pessoas sofrem de algum tipo de perda auditiva. Mas o dado que mais chama atenção é que 60% desses casos poderiam ser evitados. O uso incorreto dos fones de ouvido estão relacionados a essas deficiências. Por isso é preciso ficar atento à exposição a esses dispositivos sonoros. Eles fazem parte do dia a dia, podem ser companheiros de viagem, aliados do entretenimento, dos estudos e nos deixam mais conectados. O uso de fones de ouvido é um costume cada vez mais comum, mas é necessário ter consciência de que esse hábito precisa ser moderado e que existem considerações importantes para a preservação da saúde. A exposição ao som alto é a segunda causa mais comum da deficiência auditiva. O uso inadequado pode causar perdas irreversíveis e danos no organismo, como dores de cabeça, zumbidos e até redução na capacidade de atenção e concentração. Às vezes tem pessoa que você está ao lado dele, ele está usando o fone e você escuta o que está naquele fone. Sem dúvida que isso vai causar problemas para os órgãos auditivos que são muito sensíveis. A cóclea, os ossículos do ouvido, o tímpano. Então é necessário, é fundamental que se cuide do ouvido. Não é aquela história de ficar pingando gotinhas quando o ouvido dói, de exagerar no cotonete. Tudo isso pode fazer mal. Porém, o uso excessivo, indiscriminado de fone, num som elevado, vai causar problema. A associação entre o volume e o tempo de uso dos fones de ouvido é o que causa o dano. Existem dois fatores que precisam estar em equilíbrio para que a música não seja prejudicial à sua audição: volume e tempo. Para aumentar um, é preciso reduzir o outro. Ou seja, quanto menor for o volume da música que você está ouvindo, por mais tempo você poderá escutá-la. Também é super importante não utilizar os fones de ouvido por horas seguidas, pois os intervalos dão ao sistema auditivo a chance dele se recuperar. Escute música até a metade da potência de volume do seu equipamento e por um período consecutivo que não seja maior do que 1 hora. É muito importante lembrar que quem controla o volume do seu equipamento é você. Então, se você quer curtir o seu som por mais tempo, diminua o volume e faça intervalos. Uma outra dica é descobrir qual fone de ouvido é o mais indicado para você. Existem vários tipos e tamanhos de fones de ouvido. Encontrar um fone que melhor se encaixe na sua orelha pode te ajudar a ouvir música num volume menor. Por quê? Quando o fone está bem encaixado na sua orelha, ele ajuda a isolar o ruído que está à sua volta, fazendo com que você não precise aumentar o volume do seu equipamento para escutar sua música com qualidade. Mas cuidado, se você estiver andando na rua ou em lugares movimentados, ajuste o volume do seu equipamento para que você consiga ouvir sons de alerta, como buzinas de carro, por exemplo. Isso é super importante para a sua segurança. Os fones de ouvido são individuais. Além disso, devem ser guardados de forma adequada para evitar contaminações. Evite emprestar e pegar emprestado fones de ouvido, pois os fones ficam em contato direto com a orelha, especialmente os de inserção, aqueles que ficam dentro do canal auditivo, sabe? Ao emprestar ou pegar emprestado fones de ouvido, você fica sujeito à contaminação, que podem causar coceira, alergia ou outras irritações na orelha. Além disso, antes de jogar os fones de ouvido na sua bolsa ou na sua mochila, guarde-os numa caixinha. Assim você vai manter os seus fones limpos e também reduzir o risco de contaminação. O uso de fones de ouvido em ambientes sociais podem acabar condicionando a sua atenção. Então fique atento às condições de uso saudável para aproveitar da melhor forma esse dispositivo. Não utilize fones de ouvido em salas de aulas, evento, palestras ou enquanto estiver conversando com alguém, porque isso pode alterar a sua atenção ou a sua concentração.
Equipamentos sonoros são dispositivos de lazer e por isso devem ser usados na hora certa. E assim vamos chegando ao fim da primeira edição desta semana. Você pode seguir acompanhando as notícias ao longo do dia nas nossas redes sociais. Agradecemos pela audiência e companhia. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Até lá!